tá? Bom, desde criança, né, a gente aprende que quando a gente faz alguma coisa de errado, nós somos punidos, certo? Quem aqui levanta a mão, quem que não tinha um pai lá que, né, se a gente fizesse alguma coisa de errado, que tinha lá uma punição. E a punição, assim, né, tem muitas, né, tem tirar alguma coisa que a criança gosta, tem dar um tapa na bunda, tem, enfim. Mas sempre tinha essa questão da punição. Eu não vou falar muito da minha época, não, mas eu vou falar, por exemplo, da época do meu filho, né, que ele ia para a escolinha desde 6 meses, né, mas até os 3 anos, mais ou menos, quando ele fazia alguma coisa de errado, o que acontecia, né? Ia para o banquinho do pensamento, né? E ele ficava lá por alguns minutos, enfim, e ele entendia que ele estava ali sentadinho porque ele tinha feito alguma coisa errada. Isso era muito fácil dele entender, né? À medida que ele foi crescendo, a punição foi mudando, né? Então, na escola, era tinha aquele quadro de estrelinhas, então tinha lá o nome de todos eles, e cada um tinha lá 5 estrelinhas. E à medida em que eles iam fazendo alguma coisa que não estava certo, a professora ia tirando as estrelinhas, né? Aí no final do dia chamava o pai lá e falava, olha, na frente dele, olha, hoje ele perdeu as estrelinhas, né? E aí cabia ao pai, né, no meu caso, né, a gente conversava, enfim, mas cabia ao pai, né, naquele momento fazer o que fosse preciso, né? E aí a gente fazia, a gente andava muito em linha com a escola. Em casa, em casa a gente fazia também, não era a tabela de estrelinhas, mas era a tabela do sucesso, né? E o que era essa tabela do sucesso? A gente colocava, a gente listava de segunda a sexta todas as atividades que ele tinha que fazer em casa, né? Então era escovar os dentes, era tomar banho sem chorar, porque tomar banho e escovar os dentes era uma luta, era guardar os brinquedos. Então a gente relacionava algumas atividades que ele tinha que fazer ali em casa e a gente ia colocando sorrisinhos à medida em que eles fossem fazendo, à medida em que ele ia fazendo, ou então a gente colocava lá um sorrisinho triste, uma carinha triste, né? E assim foi funcionando, né? Ele foi crescendo, e tanto na escola, nas estrelinhas, né, como em casa, na tabela do sucesso, ele sabia que se ele passasse a semana toda, né, fazendo tudo certinho, com um monte de sorrisinhos, né, durante a semana toda, e na escola, se ele não perdesse nenhuma estrelinha, ele sabia que ele ia ter uma recompensa, né? E, gente, sempre foi indo assim. Então, por que eu tô falando isso? O que é importante disso, né? É que se eles fossem bem, eles tinham na mente deles, se eles chegassem ao final da semana, né, com tudo bem, correndo tudo bem, né, eles tinham uma recompensa. Mas que se eles tivessem perdido alguma estrela, ou se na tabela do sucesso tinha alguma carinha triste, né, eles iam ter uma punição, né? No nosso caso, era cartas Pokémon, que ele adorava. Então, quando chegava na sexta-feira, e se ele visse que durante a semana ele tinha uma carinha triste, ele já sabia que ele não ia ter os cards Pokémon que ele tanto adorava, né? Então, e aí, gente, o que é mais legal nisso tudo, né? Isso dava muito certo, funcionava muito bem, né? Essa conversa e esse sistema de recompensa e punição. Por quê? Porque desde dessa primeira infância, né, eles aprendem em função disso, né? Eles aprendem em função da recompensa e da punição. Então, se eles fazem a coisa certa, eles recebem. Se eles não fazem, eles são punidos. E punidos, gente, quando a gente fala punidos, eles são, na verdade, a gente tira, né, alguma coisa que eles gostam muito. Então, você tira lá o joguinho, você tira lá o iPad, né, nos dias de hoje. Mas o que é isso, né? Agora é a grande pergunta, e que me fizeram essa pergunta várias vezes nessa semana, né? O que isso tudo tem a ver com emagrecimento, né? Por que eu tô falando tudo isso? Para vocês, né, colocarem as crianças na linha? Até viu, gente? Porque eu vou te falar que isso dá muito certo, tá? E isso, gente, por que
acontece? E dá muito certo e é uma metodologia que vocês podem utilizar, tá? E por que, né, que isso acontece? Porque dentro da nossa mente funciona em cima desse sistema de recompensa e punição. O nosso cérebro, ele funciona dessa forma. E aí, funciona com a criança, funciona com o adolescente, funciona com o adulto e funciona no nosso emagrecimento também, tá? Então, baseado nesse princípio, né, nós seres humanos, nós precisamos receber uma recompensa quando a gente faz alguma coisa bacana, alguma coisa que a gente realmente deveria ter feito, e nós somos punidos quando a gente faz alguma coisa, ou a gente deixa de fazer, ou a gente faz alguma coisa errada. Isso vale para tudo, né? Então, vale para todas as coisas da nossa vida. A todo tempo nós estamos com essas regras, né? São as nossas regras da vida. Então, tem regras de trânsito. Se a gente faz alguma coisa errada, o que acontece, né? A gente perde a habilitação, né? Se a gente toma uma multa, se a gente chega atrasado no trabalho, nós somos descontados, mas também se a gente trabalha bem, nós somos promovidos. Então, tudo é punição e recompensa, né? O tempo todo na nossa vida, esse é o sistema que nós temos no nosso cérebro, tá? É dessa forma que nós aprendemos as leis da vida. É dessa forma que nós programamos, né, as coisas na nossa mente, tá? Então, gente, lembra que toda live eu procuro trazer um exercício para vocês irem treinando aí o cérebro de vocês, né? Então, baseado nisso, o que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai fazer uma lista. Eu quero que agora eu vou passar para vocês como que isso funciona para o emagrecimento, né? Então vamos lá, eu quero que vocês pensem, né, naquela tabela de sucesso, aquela que eu falei lá agora há pouco e que eu fazia para o meu filho, né? Então, eu fazia lá, eu punha na tabela de sucesso todas as coisinhas que ele tinha que fazer ali no dia a dia dentro de casa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a tabela de sucesso de vocês. O que é isso? Vocês vão relacionar tudo que vocês precisam fazer para que o processo de emagrecimento de vocês dê certo, tá? Então, vocês vão colocar lá atividade física, vocês vão colocar lá a dieta, né, o cardápio que vocês têm que seguir, vocês vão colocar lá os exercícios mentais, por exemplo, que eu passo aqui para vocês fazerem e praticarem, vocês vão colocar tudo, vocês vão verificar tudo que vocês precisam fazer e vocês vão colocar lá, vocês vão fazer um quadro e vão relacionar lá, né? Vocês vão colocar todas as atividades de um lado, colocar os dias da semana, vocês vão relacionar tudo que vocês precisam fazer para que o processo de vocês dê certo, tá? E agora, vocês vão pensar, né, em cada uma das tarefas que vocês têm que fazer, vocês vão pensar que, caso vocês não cumpram essa tarefa, qual é a punição que vocês dariam para vocês, tá? Então, vocês vão relacionar e vocês vão escolher a punição que vocês dariam para vocês. Mas eu não vou dar uma punição para mim, coisa ridícula, isso é coisa de criança. Não é. A gente tem que dar uma punição, a gente tem que escolher uma punição para o caso da gente não fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, que o seu filho, enfim, alguém muito próximo, tenha desobedecido você, mas desobedecido de uma forma que entrou em risco de vida, de ter desobedecido, né? Aí o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai passar a mão na cabeça do seu filho dizendo, querido, não tem problema, né? Isso não foi nada? Ou você vai dar uma punição? Punição no sentido de tirar alguma coisa, tá? Eu não tô falando punição, gente, pelo amor de Deus, não vai bater, não é isso, não é punição nesse sentido, mas, né, vai tirar alguma coisa que ele goste muito, enfim. O que você vai fazer? Você vai passar a mão na cabeça, né? Não, meu filho, não tem problema o que você fez, ou você vai corrigi-lo, né? Isso, gente, como pais, a gente precisa fazer, né, o tempo todo, até porque é dessa forma que eles vão entender e aprender as leis da vida, porque não adianta nada a gente não colocar limites, porque a vida vai pôr, né? Então a gente precisa
movimentar esse sistema de recompensa e punição. Da mesma forma que se ele fizer uma coisa bacana, você vai recompensá-lo, né? Seja com um objeto, seja com uma palavra. Ele também vai receber um elogio, ele também vai ser recompensado por uma coisa boa que ele vai fazer, tá? Então, a gente precisa estabelecer isso, né? E vocês, né? Como que era quando vocês eram crianças e vocês faziam alguma coisa errada, né? Dependendo do tempo de vocês, era chinelada, né? Em casa, por exemplo, era chinelo voando. E com vocês, né? Dependendo do tempo, tinha uma surrinha aí que rolava, né? Então, dependendo do tempo, tinha uma boa conversa. Dependendo do tempo, você ficava sem ter alguma coisa que você gostava muito. Era assim, não era? Ou se vocês faziam alguma coisa errada, o pai de vocês ia e passava a mão na cabeça. Como é que funcionava isso, né? Quem que pode falar aqui pra mim? Deixa eu ver quem tá aqui, gente. Boa noite pra quem tá entrando agora. Deixa eu ver aqui. Olá, Juliana. Oi, Ju, tudo bem? Olá. Olá, Cris, tudo bem? Precisamos mesmo. Gente, boa noite, Nenê, Silva, Carla. Muito boa noite, gente. Quem que pode aqui falar pra mim como que era o sistema de punição aí, recompensa de vocês? Até hoje, né, gente? A gente passa por isso até hoje, com esse sistema de punição e recompensa, né? Para tudo que a gente faz. Hoje, ok, boa noite aqui, gente. Oi, Giz, tudo bem? Ok. Então, gente, até hoje a gente passa por isso, né? Não é só enquanto a gente era criança que isso vive, que isso acontece, né? Então, por exemplo, hoje no nosso trabalho, se a gente não fizer aquilo que a gente precisa fazer, nós somos punidos também. Talvez punidos por uma avaliação ruim, né? Talvez punidos por uma perda de promoção. Só que também se a gente trabalha bem, a gente também pode receber a recompensa. Então, o tempo todo é isso, gente. O tempo todo o nosso cérebro trabalha desta forma. Punição e recompensa, né? Então, a gente precisa estabelecer essa punição e essa recompensa para o seu processo de emagrecimento, tá? Então vamos lá, gente, vamos voltar para aquela relação das coisas que você precisa fazer, tá? Para que seu emagrecimento dê certo. Vamos lá? É a atividade física, é a dieta, são os exercícios mentais que você precisa fazer, né? De vez em quando eu dou umas broncas às minhas clientes. Por quê? Porque elas têm exercícios para fazer e elas não fazem, né? Minhas clientes, quem tá por aqui, não fazem. Mas precisa fazer, gente, faz parte. Então tem que colocar lá na tabelinha do sucesso, tá? Juliana, no trabalho a punição por atraso. Em casa o marido faz bico se não gosta de algo e fica uns dias sem conversar. Olha aí, gente, não é o que eu tô falando? A gente vive o tempo todo nesse sistema de recompensa e punição. Só que a gente não para pensar nisso, né? Como a gente vive uma vida no automático, a gente não para pensar que o tempo todo a gente vive assim. Mas tudo na nossa vida é assim, é punição e recompensa, né? Hoje mesmo, eu tava de terça-feira à tarde eu tô no futebol com meu filho, né? Não abro mão disso, principalmente depois aí do que eu passei. E aí, assim, foi muito engraçado, porque eu tava lá lendo um pouco do texto de hoje. E uma das crianças, né, foi revidar uma jogada, né, e tem uma menina que joga futebol com eles, e uma das crianças, a menina foi no jogo, assim, e trombou com o goleiro, e o goleiro revidou e deu um pontapé forte na menina, e aí, assim, ele deu, gente, mas com uma violência, assim, óbvio, né, assim, qual foi a punição? Tá suspenso, vai ficar um jogo, um dos dias da semana sem jogar. Por quê? Gente, punição, né? Não dá pra fazer uma coisa dessas sem que haja uma punição. Não é bater, não é brigar, não é nada, mas ó, você vai ficar um dia sem vir à aula, né? Então,
todo isso, gente. É o tempo todo você lidando com recompensa e punição. O tempo todo você cuidando para não ser punido, né? Então, gente, agora vocês vão fazer o seguinte. Do lado dessa lista, dessa tabela de sucesso que vocês fizeram aí, vocês vão colocar, vocês vão escolher a punição que vocês vão se dar. Então, por exemplo, a minha alimentação, seguir uma alimentação saudável. Vocês vão colocar lá do lado. Se eu não fizer, qual vai ser a minha punição? Então, vocês vão escolher uma coisa que vocês odeiam fazer. Depois eu vou explicar o pulo do gato para vocês. Fica comigo até o final que vocês vão entender por que isso. Então, vocês vão colocar lá, não seguir a minha alimentação saudável. Então, se eu não seguir durante a semana, qual vai ser a minha punição? Escolham pelo menos 3 coisas que vocês odeiam fazer. Sei lá, gente, pode ser lavar a louça, pode ser lavar roupa, passar roupa, alguma coisa que vocês realmente, verdadeiramente não gostam de fazer, tá? E vocês vão colocar isso do lado de todos os itens que vocês elencaram lá na relação de vocês, né? Então, para minha dieta, se eu não fizer, eu vou lavar roupa. Para os exercícios físicos, se eu não fizer durante a semana, eu vou passar roupa. Vocês vão colocar ali do lado, tá bom? Então, vocês vão escolher aquilo que vocês mais odeiam fazer para tudo naquela relação, tá? Oi, Miguel, boa noite. Aí, o que vocês vão fazer, né? Então, vocês vão ter a punição. E aí, a gente tem a punição, mas vocês também vão ter a recompensa. Porque tem que valer a pena, né, gente? Se vocês não tiverem a recompensa, né? Qual é a graça e qual é o sentido? Então, vocês vão colocar lá. Bom, aí quando eu conseguir 1 quilo nessa semana, vai vir a minha recompensa. Lembra de 1 quilo por semana? É isso que a gente vai trabalhar, 1 quilo por semana. Então, se eu emagrecer 1 quilo por semana, o que eu vou me dar de presente? Né? E aí vocês também vão colocar lá do lado. Se eu seguir a minha dieta a semana inteira, o que eu vou me dar de presente no final da semana? E pode ser, gente, eu vou comprar uma maquiagem, eu vou comprar uma lingerie, eu vou no salão arrumar meu cabelo, fazer minha unha, enfim. Vocês vão elencar ali o que vocês vão se dar. O que vocês acham que vocês podem se recompensar? Gente, só uma coisa, tá? A recompensa não pode ser comida. Não pode ser, só porque eu fiz tudo direitinho a semana toda, eu vou num restaurante XPTO. Eu vou comer um X salada. Não dá, né? Tá bom? Então, e sabe por que isso tudo acontece? Porque é o seguinte, gente. O nosso cérebro, ele funciona da seguinte maneira, tá? O conceito de punição e recompensa no nosso cérebro hoje, ele está invertido. Então, se você come algo errado, por exemplo, se você comer um x-salada, tá? O seu cérebro vai associar o algo errado ao prazer, tá? E se você comer uma comida saudável, o seu cérebro vai associar isso ao sacrifício, à dor, ao sofrimento. Lembra que eu já falei em lives passadas que o nosso inconsciente, ele nos protege, ele não deixa a gente entrar em sofrimento? Então, esse sistema de punição e recompensa, ele vai funcionar assim. Cada vez que você comer um x-salada, você vai ter uma coisa que você odeia. Lembra lá da sua lista? Se você não for bem na dieta, você vai fazer uma coisa que você odeia. E cada vez que você comer uma salada com sua carninha lá, bonitinha, seguindo a dieta e tal, você vai ter alguma coisa que você goste. Você vai ter a sua recompensa. A gente, fazendo isso, você vai deixar de ter o sistema de recompensa e punição invertida no seu cérebro. Tá claro isso, gente? Deu para entender? Fez sentido para vocês? Como é que funciona esse sistema de recompensa e punição no nosso cérebro? Eu vou explicar de novo, tá? Quando a gente come alguma coisa errada,
o nosso cérebro, ele associa a prazer. Quando a gente come alguma coisa saudável, seguindo a dieta, o nosso cérebro associa a dor, a sofrimento. E para a gente modificar esta forma que o cérebro funciona, a gente precisa praticar e repetir. E é por isso que a gente precisa fazer esse sistema de recompensa e punição. Por quê? Porque se eu comer lá o x-salada e eu me punir, o meu cérebro vai inverter aquilo que ele tem aqui. Ele vai entender que o x-salada não é mais um prazer, já virou uma punição. Só que para isso acontecer, né, se você for fazer isso sozinha, sem mente magra, por exemplo, porque isso a gente consegue fazer na sessão, mas você precisa repetir isso várias vezes. E é por isso que você precisa se dar a punição. É por isso que no final da semana lá, se você cometeu esses erros, se você sair da dieta, precisa haver a punição. Ficou claro isso, gente? Quem pode falar pra mim se fez sentido, se identificou com isso? Quem me fala agora? Quem pode me falar? Não. Quem pode me falar se fez sentido isso, se é assim que acontece? Só não pode levantar muito pra cá. Tá bom. Vamos lá? Comida não vale. Isso foi o que respondeu. Ok. Quem que pode me falar, gente, o que eu queria saber de vocês agora? Fez sentido isso que eu falei? Fez sentido que a punição e recompensa está em tudo na nossa vida e que ela pode estar, né, no nosso emagrecimento e vai ajudar? Faz total sentido, nunca tinha pensado nisso. É isso, gente, a gente não para pensar, né? Então, se a punição e a recompensa funciona para tudo na nossa vida, por que ela não vai funcionar para o nosso emagrecimento? Por que ela não pode nos ajudar no nosso emagrecimento? Ela vai ajudar sim. A punição e a recompensa, ela vai ajudar a gente reprogramar a nossa mente. Ela vai ajudar a gente a reprogramar aquilo que ela está associando de errado. Ela está associando prazer a uma comida gorda. E está associando dor e sofrimento a uma comida saudável. A gente precisa reprogramar isso. E você vai conseguir fazendo esse exercício. Fazendo a sua tabelinha de sucesso. Tá? Quem mais, gente? Vai me falando aqui, uma boa noite. Vai me falando aqui. Quem mais? Fez sentido o que eu tô falando? Alguém mais já tinha parado e prestado atenção nisso? Então, gente, com o tempo, à medida em que vocês vão fazendo semana a semana essa tabela do sucesso, né? O seu cérebro, ele vai começar a inverter esses valores. Ele vai começar a entender que a comida saudável já é um prazer. Ele vai começar a entender que o sofrimento é a comida gorda, tá? Então, é como se a gente pensasse assim, putz, eu vou comer um x-salada, mas ai caramba, eu vou precisar passar roupa. E aí, ou então pensasse assim, ah não, eu vou comer lá a minha comidinha saudável, a minha carninha com salada e tal, porque no final de semana eu vou no salão, eu vou me dar uma recompensa. É dessa forma que a gente vai começar a pensar, à medida em que você vai praticando a sua tabelinha de sucesso, tá? Então, se você... Ah, e tem uma coisa importante, tá bom? Uma coisa que não vale, tá? Uma coisa que se vocês fizerem, vai estragar toda a reprogramação mental que vocês estão tentando fazer, tá bom? Se vocês programarem uma recompensa e uma punição, não deixem de fazer, tá? Não adianta, porque senão o teu sistema de recompensa e punição não vai funcionar, tá? Porque você nunca vai conseguir fazer com que o seu cérebro associe o que é dor e o que é prazer. Tá? Com esse exercício, você vai ensinar para ele, você vai reprogramar a sua mente, né, no que é dor e no que é prazer. Tá bom? Como inverter
A gente acabou de falar aqui, né? Fazendo essa tabela de sucesso mesmo. É você usando a alimentação, o sistema de recompensa e punição para o sistema de recompensa e punição para o seu emagrecimento, tá? Então é fazer mesmo aquela tabelinha, elencar lá tudo que for preciso fazer para o seu emagrecimento, né? Colocar lá, no caso de eu não cumprir isso, qual vai ser minha punição, né? Você tem que escolher para sua punição alguma coisa que você realmente deteste fazer. E realmente, se você não fizer, você se dê a punição, tá? Então, é dessa forma que, se você vai praticando semana a semana essa tabela de sucesso, você vai conseguir inverter, tá? Alimentação saudável é vida, com certeza, com certeza. Só que a gente precisa ensinar isso para o nosso cérebro, né? Porque para quem tem problemas de excesso de peso, ele não entende dessa forma. Ele entende que a alimentação saudável é sofrimento, é dor, tá? Por quê? Porque por toda a nossa vida a gente com certeza deve ter passado essa mensagem para ele, né? Que chato que é fazer dieta, como é ruim comer comida de dieta, porque não tem sabor, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Essa é a mensagem que a gente passou a vida inteira. Então, se a gente, com certeza, né, é essa mensagem que ele tem. Então, ele acredita que a comida saudável é a dor, né? É essa associação que ele faz, tá? Que mais, gente? Fez sentido para vocês? Valeu a dica de hoje? Vou me falando aí. Essa era a dica de hoje, tá? Eu acho que é uma forma muito eficaz da gente conseguir uma reprogramação bacana na nossa mente e de uma forma simples, né? É só mesmo, lembra aquela história do hábito, né? Conhecimento, prática e repetição. O conhecimento você já tem, agora precisa praticar e repetir muitas vezes, porque aí sim o seu cérebro vai entender e ele vai reprogramar, tá bom? Uma boa noite para quem está entrando. Gente, até uma justificativa aqui para vocês, né? Até em função disso que eu falei no começo, sobre o câncer de mama e tal. Na próxima terça-feira, até em função do meu acompanhamento, a gente não vai ter live, tá bom? Mas na outra terça com certeza estarei de volta, tá? Então só queria avisá-los que não é que não vai ter por algum motivo, porque eu não vou continuar, não. Toda terça sim, às 20 horas, mas excepcionalmente na terça que vem eu vou precisar, né, fazer esse acompanhamento, então por isso que eu não estarei aqui na terça às 20, ok? Mas na outra com certeza, certo? Quanto tempo o cérebro leva, em média, para inverter? Depende de você, né? Depende do quanto tempo que você vai praticar e repetir. Se você seguir a sua tabelinha do sucesso lá durante semanas e seguindo e respeitando a punição que você colocou no caso de você não seguir, respeitando a recompensa, rapidamente você consegue inverter, tá? Rapidamente. O que mais, gente? Bom, mais uma vez, lista de transmissão, né? Toda semana eu passo alguma dica sobre emagrecimento consciente. Então, quem tiver interesse, 985581770. Eu vou até colocar aqui, 985581770. Essa é a minha lista de transmissão, tá bom? Através desse número você pode falar comigo sobre algum tema que você queira que eu fale aqui. Você pode fazer alguma pergunta para mim, tá bom? Então, aqui você, com esse número do WhatsApp, aí assim que você mandar dizendo o que eu quero, mandar com o seu nome, a gente já inclui você na lista de transmissão e já passa todas as informações aí, as dicas sobre emagrecimento consciente, tá bom? Me acompanhe nas minhas mídias, Facebook, programamentemagra.com, no Facebook, no Instagram. Oi, Aline, boa noite.
me acompanhem, tá? Que mais? E é isso, gente. A dica de hoje, eu espero que, mais uma vez, eu sou super agradecida por vocês estarem aqui me acompanhando. A dica de hoje, eu espero ter contribuído um pouquinho, pelo menos, né? Se eu conseguir impactar um só aqui, eu já estou feliz, tá? Esse é meu objetivo. E eu agradeço demais, tá? Mais uma vez, vocês estarem aqui comigo, tá bom? Uma excelente noite para vocês, uma semana abençoada, tá bom? E até a outra terça. Deixa eu ver se tem alguém aqui falando aqui. Sim, já vi. Ok, boa noite, boa noite. Aline, me manda o eu quero pelo WhatsApp, por esse número que eu passei aí, 98558-1770, ok? Gente, se vocês ainda não optaram por um emagrecimento consciente, ainda é tempo, tá bom? Chegou no final. Aline, vai ficar gravada a live, tá bom? Todas as lives que eu tenho feito, elas estão no Face. No Instagram fica só alguns dias, mas no Face fica. E no YouTube, no meu canal do YouTube também, tá bom? E mais uma dica, tá bom? Se vocês ainda não optaram por um emagrecimento consciente, eu queria dizer para vocês que esse é o caminho, tá bom? Eu queria dizer para vocês que é o caminho de um emagrecimento definitivo. Se vocês tiverem interesse, procurem saber. Eu tenho bastante conteúdo sobre o programa Mente Magra, sobre o emagrecimento consciente, como funciona a nossa mente nesse momento do emagrecimento. Então procurem informações, ainda há tempo de você conseguir emagrecer até o final do ano. Tá legal? Os meus? Tá bom? Então, a gente ainda tem 2 meses para o final do ano, né? Se a gente pensar em 1 quilo por semana, né? Olha só qual o resultado que você vai ter até o Natal, tá bom? Então procurem saber, gente. É importante e é definitivo, os resultados são muito efetivos, tá? Então é uma dica. Se alguém quiser lá passar o ano novo com fazendo uma nova lista, né, de realizações para 2018, se alguém tiver interesse em fazer uma lista diferente, né, das que fez a vida inteira, eu acho que tá na hora, tá bom? Conheci você hoje. Poxa, um prazer, espero que você tenha gostado, tá? Tem uma coisa, né, eu tenho uma coluna no Estadão, e que eu falo toda quinta-feira lá também sobre um assunto, chama Blog Mente Magra, tá bom? Toda quinta-feira a minha coluna lá no Estadão, no jornal. É online, tá? Totalmente meio perdida. Eu acho que você... entra nas minhas páginas, eu acho que você vai... eu falo muito do lado emocional do emagrecimento, né? Eu falo muito como funciona a nossa mente na hora do emagrecimento e o quanto a nossa mente impacta fortemente a nossa dificuldade de emagrecer. Esse é o meu trabalho, né? Eu trabalho quais são os seus sabotadores, quais são as emoções que você come, né? Porque a gente não come porque a gente está com fome, porque a fome é uma necessidade fisiológica, nós deveríamos comer quando o nosso estômago ronca, né? E a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente come as nossas emoções. A gente come quando a gente está triste, quando a gente está feliz, quando a gente está em tédio, quando a gente está cansado, quando a gente está chateado, quando a gente briga com o marido, briga com a esposa, quando a gente tem problema com filhos. É por isso que a gente come, tá? Então o meu trabalho é esse, é identificar qual é a emoção que você está comendo, tá? Então eu trabalho a sua mente na hora do seu emagrecimento. Mas dá uma olhada lá, dá uma olhada nas minhas páginas, você vai ler bastante coisa, tem vídeos e tal, tem bastante coisa, tem bastante conteúdo.